Olá, mulher de Deus! Vamos para mais um tema? Eu quero falar hoje sobre identidade. É isso mesmo. Quem eu sou? Quem é você? Você começa a entender sobre você mesma, de quem você é e qual o seu propósito e o seu chamado de vida quando você entende quem é Deus na sua vida, na sua trajetória. Eu compreendi com profundidade quem eu era a partir da visão de uma vida de intimidade com Deus. A partir do momento que Deus me mostra quem Ele é, eu começo a entender quem eu era. E eu gostaria de deixar essa palavra chave para o seu coração. Salmo 139. Aqui esse salmo de Davi, é um salmo que vai destrinchar uma identidade real. Eu falo que é uma identidade real, não de real, de ver com os olhos, mas uma identidade de realeza. Porque a nossa identidade, ela não é terrena. Vamos partir do seguinte ponto: a nossa identidade, ela começa em Deus. Mas aonde que eu compreendo isso? Você compreende isso a partir do momento que você entende que foi Deus que te criou, foi Deus que te formou. E a partir daí, de que Ele te formou, Ele te desejou antes de que um pai e uma mãe te desejasse. Deus te desejou antes da fundação do mundo. Isso a palavra de Deus me diz. E lá no Salmo 139 fica tão claro, mulher de Deus, fica tão claro, quando o salmista diz, lá no verso 14, o salmista diz assim, eu vou ler para você: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho convicção. O salmista deixa bem claro: eu te louvo, eu te glorifico, eu bato palmas para o Senhor, eu me alegro com o Senhor, porque o Senhor me fez de modo especial e admirável. De modo especial, olha só, especial, você é especial. Você, mulher, é especial e você é admirável. E essa é uma obra maravilhosa, você é uma obra maravilhosa. E disso o salmista fala: eu entendo muito bem, disso eu sei, eu tenho convicção. Quantas vezes nós caminhamos na nossa jornada de vida sem compreender e sem ter a convicção de quem nós somos? E quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer coisa que nos oferecem pode nos roubar a essência. Ou qualquer situação que nos acontece, que nos abate, pode nos roubar. Por quê? Porque a nossa identidade não está firmada. Eu costumo dizer que quando entendemos quem nós somos em Deus, ninguém pode nos roubar quem somos. O inimigo não vai poder te roubar, uma situação difícil não vai poder te roubar, uma tempestade quando bater na sua casa, na sua história, na sua vida, não poderá te roubar, porque a sua identidade está fundamentada em quem Deus é, em quem Ele te formou para ser. E você tem um propósito, o primeiro propósito, que eu chamo de propósito glorioso. Esse propósito glorioso é que a sua vida seja especial e admirável para glorificar Ele, quem Deus é. Então, nosso propósito é um propósito universal. Esse propósito universal e glorioso é para glorificar quem Deus é através da minha vida, através da sua vida. Esse é o propósito central. E existe um outro propósito, que é um propósito em que você vai usar os seus dons e talentos dentro daquilo que Deus te chamou para fazer e ser aqui na Terra. Quando você compreende isso, você entendeu toda essa identidade real. Não é uma identidade de ver, de real, né, de existência, de existir, mas é uma identidade real, de realeza. Porque a nossa identidade não é terrena. Ela não vem dos nossos pais. Ela vem primeiramente de Deus. Então Deus te desejou primeiramente antes dos teus pais. E muitas daí que vão ouvir essa mensagem vão até se identificar. Vão falar assim: poxa, Nadma, os meus pais não me desejaram, eu fui um acidente. Não, você não foi um acidente. Você não é um acidente. Você não foi e não é. Porque Deus te desejou antes da fundação do mundo. Antes de que Ele formasse todas as coisas, você nasce no coração dEle. A palavra do Salmo 139 é uma palavra pontual, verdadeira e uma palavra de identidade, de realeza, aquela que vem do alto. Lá no verso 5 me chama muito a atenção. O salmista diz assim: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim.
Essa versão que é a NVI, ela traz dessa forma em duas linhas. Tu me cercas por trás, atrás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Mas tem uma versão que eu me apaixonei, que eu falo que é a versão romântica, que é a The Passion Translation, que diz assim: você é a TPT. Você, no verso 5, tá? Você entrou no meu futuro, você foi à frente. Você tá lá no meu futuro para preparar um caminho. E com bondade, você me segue aonde? Atrás de mim, para me poupar dos danos do meu passado. Sabe o que fere uma identidade? Sabe o que fecha uma identidade? Sabe o que encarcera uma identidade? Um passado não resolvido. Um passado que ainda te visita. E no mundo espiritual não existe presente, passado e futuro. Tudo está numa mesma linha. Esse tempo, Cronos, ele é dividido em passado, presente e futuro. Mas no tempo de Deus não existe isso. O passado é como se fosse hoje. E a palavra aqui do verso 5 me fala assim: o Senhor foi lá no meu passado para me poupar dos danos. E o Senhor colocou a sua mão sobre mim. O salmista estava falando que Deus é um Deus que vai à frente, prepara o futuro. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Da forma como Ele me criou, da forma como Ele te criou, um tom de pele, cabelo, tom de voz, jeito de ser, a sua feminilidade, a destreza, os dons e talentos que você carrega aí dentro de você, é para exercer tudo aquilo que Deus projetou para que você exercesse aqui nessa terra. E o salmista, ele sabia muito bem disso, porque ele falou assim: Deus, o Senhor vai lá na frente e prepara o futuro. O Senhor, lá no verso 13 e 14, fala: o Senhor me fez no ventre da minha mãe, o Senhor me fez de forma especial, gloriosa, maravilhosa. Eu sou obra maravilhosa do Senhor. E ele sabia muito bem disso. Então, quando o salmista fala isso, ele compreendeu a identidade dele, de um Deus que vai à frente, que prepara, que tem um propósito e que vai usar todas as características colocadas dentro de mim, dentro de você, para que se cumpra esse propósito. Mas é um Deus também que pensa que nós estamos nessa terra e que por causa do pecado que aqui existe, que aqui nós temos e passamos e escolhemos lá no Éden em sairmos de um lugar seguro, né, em busca de algo que não era real, que era uma mentira. Então, por causa disso, por causa do pecado, nós precisamos de um Deus tão maravilhoso que olha o passado e nos protege dos danos do passado. Sabe como que eu compreendi a essência de quem eu sou, de ser uma filha amada de Deus? É quando eu me converto aos 18 anos e conheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu compreendo que Jesus era o único que poderia me levar ao Pai. Quando eu compreendo e me rendo a esse amor, a partir daí eu entro num processo. E esse processo foi longo, duradouro, doloroso, mas que hoje eu colho frutos de uma vida que entendeu que uma identidade real, essa identidade de realeza, essa identidade que vem do alto, que somente pode vir do Senhor, é essa identidade que faz toda a diferença para que eu viva a minha vida fluindo no propósito. Quantas pessoas caminham na própria história de vida sem compreender quem elas são. E por causa disso elas não conseguem viver um futuro glorioso, que glorifica a Deus, em que você vai fluir no seu propósito, no seu chamado. Por quê? Porque existe uma identidade ferida. Jesus entra na minha história, esse é meu testemunho. Jesus entra na minha história e começa a corrigir as rotas, começa a me mostrar os danos do passado, começa a me fazer olhar para trás e ver o quanto eu precisava de restauração, de perdão, de pedir perdão, de perdoar pessoas na minha história para que eu pudesse prosseguir. Um passado doloroso não vai te impedir de viver um futuro glorioso, a não ser que você não queira. Deus tem planos e propósito para você agora e no futuro.
Ele tem planos e propósito, mas ele também tem, como diz aqui no versículo 5, ele tem planos lá atrás para te poupar dos danos do passado. Você consegue compreender essa palavra? Ela é profunda. O Salmo 139 é um salmo profundo e eu queria muito, muito mesmo deixar essa projeção do Salmo 139 aqui para o meu e para o teu coração, dizendo que Deus te fez de forma especial. Deus te fez, como o salmista diz aqui no 14, de forma admirável. O mundo espiritual olha a obra divina das mãos de Deus, que é o homem e a mulher. Ambos a imagem e semelhança de Deus. O que você carrega é a imagem de Jesus, você é uma cópia de Jesus Cristo. E por isso você é especial e admirável. Você precisa entender hoje, eu queria somente hoje, eu vou voltar novamente com outros vídeos para falar sobre o Salmo 139. Mas nesse momento eu queria que você compreendesse e pedisse ao Senhor, Deus, me dê convicção no coração de que eu sou essa obra especial e admirável. Fale com Deus. Deus, eu preciso compreender. Mostra isso para o meu coração e para a minha mente, para que eu compreenda com a minha razão de que o Senhor já foi lá no meu passado e me poupou, de que o Senhor esteve comigo em todo o tempo, independente da situação que eu tenha vivido. Abandono, abuso, rejeição, eu não sei o que você viveu, mas o Senhor esteve em todo o tempo, e Ele te guardou, Ele te poupou. Talvez você olhe e fale, eu não vejo isso. Mas ore e peça a Deus que mostre para você aonde que Ele estava quando você estava passando por tantas situações difíceis. E eu não tenho dúvidas nenhuma, como Deus me mostrou. Quando Ele me disse, você é filha amada, você é minha filha. E essa é uma revelação sobrenatural e que precisa vir do céu. Então, quando muitas pessoas falam aí, você precisa ser a sua melhor versão. E tem tantas pessoas aí ensinando performance e tantas outras, né, dando dicas, tantas chaves. A única chave que eu quero te entregar hoje, nesse vídeo, é: seja a versão original de Deus. A original é aquela que Deus te fez para ser. E que muitas vezes a sua identidade está encarcerada por danos do passado e você ainda não compreendeu que você precisa caminhar sobre os planos futuros de um Deus tão incrível e tão maravilhoso. Eu te apresento hoje o verso 5 do Salmo 139 e eu te apresento hoje o verso 14 do Salmo 139 para te dizer e te instigar a orar e dizer: Deus, me dê convicção de que o Senhor me fez de forma especial e admirável. Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra ecoe no seu coração. E eu oro para que Deus te dê toda a convicção de uma identidade de realeza do alto, aquela que vem somente do Pai. Deus te abençoe. Se essa palavra foi boa para você, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Um beijo, até a próxima.